Salve, salve pessoal, jogadores, amantes do futebol, tudo bem? Terminou agora Brasil e Escócia. O Brasil ganhou por 3 gols a 0 da Escócia, se classifica em primeiro do grupo e vai ter uma logística muito legal de jogo para o início aí da etapa do mata-mata. Fica sempre aquela pergunta todo final de jogo, né? O Brasil venceu e convenceu, né? E aí eu acho que essa questão de convencer, de uma maneira geral, convenceu no todo, ela é muito relativa, né? E isso vai variar de jogo para jogo. Às vezes enfrenta uma equipe mais difícil e as coisas são mais complicadas e aí você acha que não está convencendo. Quer dizer, o Brasil tem sempre que estar ganhando de muito e dando espetáculo para convencer. Eu acho que se a gente for analisar, tem coisas que o Brasil já está convencendo para mim e tem outras que o Brasil ainda precisa trabalhar. O jogo foi muito bom, foi agradável de ver, achei os jogadores muito mais afinados entre si, já começaram a pegar conjunto e isso é muito interessante. Os números do jogo dizem pra gente algumas coisas e eu vou ler e vou comentar pra gente saber se o Brasil mais convenceu do que deixou dúvidas na cabeça do torcedor. Vamos lá. O Brasil teve 54% de posse de bola, enquanto a Escócia teve 56%. O Brasil não foi muito dominante. A Escócia, no primeiro tempo, teve um período que ela ficou bastante com a bola, mas o Brasil conteve a Escócia praticamente não levou perigo, né? Exceto na questão das bolas altas, que é uma coisa que a gente precisa tratar, precisa falar sobre isso. Finalizações, posse de bola. Finalizações totais, 21 finalizações do Brasil contra 11 da Escócia. O Brasil fez o dobro de finalizações. Isso já era esperado. Chutes a gol no alvo, 8 do Brasil, 5 da Escócia. Eles acertaram bastante o nosso gol. Chutes para fora, 6 do Brasil, 2 da Escócia. Precisão dos passes, 93% de precisão do passe do Brasil e 88% de precisão de passes da Escócia. Isso é um ponto que convenceu. O Brasil errou poucos passes. E isso é muito interessante. Mas esse número alto de passes corretos da Escócia também indica que o Brasil pressionou um pouco menos. O Brasil cercou a Escócia e pressionou em momentos específicos. Não pressionou o tempo todo. Isso tem um lado. Os jogadores não se desgastam tanto. Porque o time, quando tem que pressionar o tempo todo, morde o tempo todo, ele dificulta o passe do adversário. E o adversário acaba errando mais. E acaba tendo um percentual baixo de passes corretos. Mas, em compensação, ele se desgasta muito. Achei que o Brasil teve um bom número de passes corretos, isso convenceu. E, apesar da Escócia ter tido um número alto, isso não significa que o Brasil falhou nesse quesito. O Brasil mordeu na hora certa, né? Naquela hora visceral, naquela hora pontual, para poder roubar uma bola, para poder fazer uma transição, para poder evitar que eles progredissem. Mas eu acho que em alguns casos o Brasil podia diminuir mais o espaço, principalmente quando eles chegam ali pelas laterais do campo, próximo à quina da grande área brasileira. O Brasil deu espaço demais e por isso eles levaram tanto perigo pelo alto. Eu tinha dito no outro vídeo, quando eu fiz o vídeo da escalação, falando sobre as características da Escócia, justamente isso, que a Escócia levaria perigo na bola alta, e levou. O Alisson salvou a gente algumas vezes. Um outro ponto importante, que eu acho que ainda não me convenceu, a defesa precisa se organizar nessas bolas altas. O Brasil deu uns 2 ou 3 moles nas bolas altas. Teve um lance que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães se desorganizaram, se desentenderam e acabou sobrando pro Douglas Santos fazer a marcação de um jogador alto, bom cabeceador, e resultou, obviamente, num cabeceio, porque o Douglas tem apenas 1,76. O outro jogador é um jogador alto, da Escócia é um jogador especializado em finalizações de cabeça, e aí realmente o Douglas Santos ficou numa situação difícil.
Então, isso é um ponto que o Brasil precisa ter atenção, porque muitas equipes nessa Copa jogam pelo alto, jogam com bolas altas, jogam com bolas alçadas na área. O Brasil vai ter que ter atenção e vai ter que acertar esse ponto. Esse é um ponto que ainda não me convenceu. E na defesa, embora eu tenha achado que o Brasil se defendeu muito bem, volto a repetir, não era a minha opção o Casemiro na escalação. Eu troquei na minha escalação. Se vocês voltarem lá para ver o vídeo, vocês vão verificar que eu troquei Casemiro e e coloquei no lugar do Rafinha o Luiz Henrique. O Ryan queimou minha língua. Jogou muito bem, deu combate, foi importante no primeiro gol, estava vindo cá atrás, brigando pela bola, com muita vontade, com muita disposição. Não fez o X1 que eu esperava. Ficou em dúvida em alguns lances que eu acho que ele podia ter partido para dentro e achado espaço para os companheiros, mas não fez. Mas isso não desabona a conduta dele no jogo. Ele teve uma participação muito boa e eu acho que tão boa quanto teria tido o Luiz Henrique. Então, tudo certo aí. Mas o Casemiro realmente, para mim, volto a dizer, eu posso estar enganado, eu respeito quem discorde de mim nesse sentido, mas eu volto a repetir, o Casemiro tem sobrecarregado os outros jogadores de meio campo, notadamente o Bruno Guimarães e o Paquetá, entendeu? Quando o Fabinho entrou, além dele ter cortado várias bolas, bola de cabeça, além dele ter feito recomposições importantes, cortado bola, ele ainda é esperto, pega a bola, gira, se livra do marcador, acha um passe com mais rapidez. O Casemiro realmente gosta, é um grande jogador, respeito ele demais, mas estou achando ele muito lento, talvez desconectado do jogo, e ele acaba sobrecarregando os demais jogadores do meio-campo do Brasil. O Brasil ainda teve escanteios 6 contra 7 da Escócia, faltas cometidas 11 do Brasil e 10 da Escócia. Eu não vi falta, talvez umazinha ou outra, mas eu não me recordo de falta desnecessária à seleção brasileira. E isso é muito importante. O problema não é fazer falta, o problema é fazer falta em lugar e em momento desnecessário. Entendeu? Em lugar que não é para fazer falta, e às vezes o jogador fica pendurado, ou o jogador converte a posse de bola para outra equipe por causa de uma falta boba, uma falta desnecessária, entendeu? O Brasil não fez. O Brasil fez faltas de disputa de jogo e algumas que eram necessárias fazer em momento importante para poder quebrar a transição da Escócia. Então eu achei que o Brasil, apesar de ter feito bastante falta, fez mais falta que a Escócia, as faltas foram corretas, foram faltas que o jogo pedia. Menino Ney, estava todo mundo esperando que o Neymar entrasse e eu gostei muito dele. Ele não se esconde, o Neymar não se esconde, ele se apresenta, ele circula e ele tem um passe de qualidade. Ele achou um passe para o Vinícius Júnior assim espetacular. O Vinícius Júnior só não converteu porque o goleiro fez uma grande defesa, a bola ia entrar no cantinho, entendeu? Fez uma jogada também de qualidade, tentou a finalização. Eu não sei o quanto o Neymar aguentaria num jogo muito intenso, quanto tempo. Então eu acho que por enquanto o Neymar é aquele jogador para entrar no segundo tempo, independente do Brasil estar perdendo ou ganhando, entendeu? Não é assim, ele só vai entrar no segundo tempo se o Brasil estiver ganhando de 8-0, não é isso. Ele pode às vezes até entrar no segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo, ou num período específico do segundo tempo, justamente para tentar articular um passe, um ataque para o Brasil às vezes empatar ou virar um jogo ou ganhar um jogo, enfim. Eu acho que ele tem essa qualidade, ele só não tem mais o vigor, mas ele pode ser utilizado, já que ele está lá, ele pode ser utilizado porque sobra talento para o Neymar, né? Sobra inteligência, sobra visão de jogo, sobra qualidade, refino no passe. Um toque dele às vezes tira 2 jogadores da jogada e isso abre espaço. Então, assim, eu era crítico antes,
porque achava realmente que a situação dele física era muito complicada por causa da lesão e tudo, né? Mas já que ele foi e ele é muito bom, ele precisa a comissão técnica tem que dar uma atenção especial, preparar ele cada vez mais. Ele não pode deixar de entrar nos próximos jogos, ele vai ter que entrar para ele ir pegando ritmo, porque se o Brasil for avançando, ele pode ser uma peça-chave para furar um bloqueio, para achar um passe e para fazer o Brasil avançar na Copa do Mundo. Então, o Brasil hoje mais me convenceu do que me deixou em dúvidas. Há alguns pontos a acertar. Achei que o Brasil perdeu muito gol, e isso é meio complicado. Não dá para ficar desperdiçando oportunidade, porque isso faz falta no final do mês, entendeu? É o dinheiro que vai faltar para pagar as contas, então o Brasil não pode se dar esse luxo. Isso é um ponto que tem que acertar. Alguns pontos na organização dos zagueiros ali na área, principalmente nas bolas altas, e seguir em frente, deixando o time cada vez mais coeso, né, cada vez mais harmonizado, e vamos ver como é que o Brasil vai se comportar agora no início da fase de mata-mata.